Torcida do Santa Cruz, o tricolor está classificado por antecipação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Segue líder do Grupo A3 e ainda tem 3 rodadas, 9 pontos a serem disputados. É uma boa campanha, principalmente levando em consideração o jogo contra o América de Natal na Arena das Dunas, onde o tricolor acabou empatando em 0-0. Arrancou um pontinho fora de casa e garantiu essa classificação antecipada. Até rimou, né? Mas eu não sou repentista não, tá, galera? Vamos trazer os melhores momentos para você aqui no canal Multiplay. Só peço, logicamente, antes, para você dar um like aqui no vídeo, dar aquele joinha, dar aquela moral, se inscrever no canal. O número de inscritos finalmente tá dando uma engajada, hein? A galera que assiste, e muita gente assiste, mas não está inscrita no canal. O bom de se inscrever é quando você está inscrito, você também ativa os sininhos para as notificações e aí você recebe no seu celular ou na sua Smart TV ou no seu tablet, no seu computador, onde você estiver, a notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Você também pode nos acompanhar no canal do WhatsApp. É de graça, galera. Tá lá, vai lá em atualizações, procura o canal Multiplay PE, tudo junto, Multiplay PE, e você se inscreve de graça e tem tudo que for destaque nas nossas redes sociais, estão lá também no nosso canal do WhatsApp Multiplay PE. Nas redes sociais, você já sabe, sempre tem notícia o tempo todo do Santa Cruz Futebol Clube. E olha que após o jogo, muita gente voltou a falar de SAF, muita gente falou da questão do goleiro Felipe Alves, que entrou de frente, mas o Felipe Alves fez importantíssimas defesas que garantiu o empate fora de casa do Santa Cruz diante do América de Natal. Vamos lá, por partes. Lances na tela para você dos melhores momentos. Partida que começou bastante equilibrada no primeiro tempo, as duas equipes se estudando bastante, mas o Santa quase que toma o primeiro gol logo no comecinho de jogo, mas aí apareceu o Felipe Alves, se redimiu, né, das críticas, das saídas erradas do jogo anterior e acabou fazendo belas defesas no primeiro e no segundo tempo. Santa tomou um susto aí com 2 ou 3 ataques da equipe do América de Natal, logo nos primeiros 10 minutos de jogo, mas depois começou a aparecer nos contra-ataques, com Thiaguinho, com Giovani, com Natan. Thiaguinho, inclusive, finalizou de longe uma bola que veio de escanteio, mas também não teve muito sucesso na jogada. O William Alves substituiu o Matheus Vinícius, foi bem na zaga. Eurico Lima também foi bem pelo lado do América. Então, o jogo foi bem equilibrado. O time da casa, o time potiguar, até balançou as redes, mas o gol de Giva, que já passou pelo Náutico, já passou também pelo Retrô, o gol foi anulado. O árbitro acabou dando somente 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo, mas terminou 0-0. Aí vem a segunda etapa. Segundo tempo, o Santa foi bem movimentado nas ações, boas chances criadas, principalmente também nas jogadas de contra-ataque do América de Natal, ou seja, o equilíbrio do primeiro tempo voltou no segundo tempo, mas o gás aumentou um pouquinho das duas equipes, querendo esse gol da vitória que acabou não saindo. Felipe Alves fez 3 defesas importantes neste segundo tempo. E aí a gente traz o destaque, como destaque do América, o Davi Gabriel, o Dudu, todos esses que chutaram em gol, jogadas de cabeça, jogadas aéreas, e o Felipe Alves salvando todas. Dudu foi quem teve a chance mais clara do segundo tempo, mas aí também o Felipe Alves defendeu. E as substituições foram suficientes para segurar o resultado, né? Santa, que jogou com Felipe Alves, Yuri Ferraz na lateral direita, Eurico Lima, William Alves e Natan. Natan fez a sua estreia. Gabriel Galhardo, depois entrou o João Pedro. Wagner Balotelli, depois entrou o William Júnior. Pedro Favela entrou no lugar do William. Giovani, depois o Jonathan Paulista. Thiaguinho, depois o Renato. Olha aí, Renato em campo. Thiago Galhardo, que saiu para a entrada do Viniora. Já o América de Natal, com Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, depois o Guilherme Paraíba, Heitor e Renan Siqueira. Depois o Henrique entrou no lugar do Renan. Ferreira, depois Robson,
Alexandre Aruá e Souza, Dudu, que saiu para a entrada do Taylor, Davi Gabriel e Giva, que depois entrou o Romarinho. O técnico é o Moacir Júnior. A arbitragem, o árbitro da partida, foi o Emerson Ricardo de Almeida, da Bahia, auxiliado pelo Lourival Cândido e Edilene Freire. Os dois são do Rio Grande do Norte. Quem tomou o cartão amarelo, Ferreira, Giva, Davi Gabriel pelo América e Balotelli pelo lado do Santa Cruz. Público bom, 12.356 o público total na Arena das Dunas. E aí o Santa se classifica para a próxima fase e volta para casa, porque tem uma semana pela frente para poder começar essa passagem aí dos 3 próximos jogos, 9 pontos, como eu disse, a serem disputados, e o tricolor do Arruda nessa saga de classificação, mas já garantiu aí a rapadura, já está garantido na próxima fase, o que é legal, hein? Vai brigar agora pelas cabeças da competição, principalmente na classificação geral, porque o Santa vai poder definir em casa o jogo quando tiver no mata-mata, né? Então é importante fazer essa gordura, é importante o time coral buscar essas vitórias nessas 3 partidas que ainda restam para poder, então, garantir além dessa classificação, o direito de disputar em casa. Está classificado de forma antecipada para a segunda fase, tá? O Central também se classificou, é bom deixar claro aqui. Santa permanece na liderança do grupo com 23 pontos. Central garantiu a classificação, chegou à mesma pontuação, mas está na segunda. E tem os critérios de desempate, né? Número de vitórias e saldo de gols. O próximo jogo é a 12ª rodada. Santa Cruz vai enfrentar o Santa Cruz de Natal no próximo domingo, dia 13, 5 da tarde, no José do Rego Maciel. E vamos ouvir o que é que o técnico Marcelo Cabo achou desse empate fora de casa em 0-0. Põe no ar. Primeiro jogo que o Santa sofreu um pouco mais nos jogos que fez longe do Arruda, essa partida de hoje diante do América. E para culminar, chega aquele ponto que o senhor até falou, né? 23 pontos era uma pontuação que poderia classificar, é uma pontuação que já deixa o Santa Cruz na próxima fase da competição. Eu queria que o senhor falasse sobre essa partida, sobre o desempenho do time e a classificação antecipada. Boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito equilibrado, né, com boas ações, principalmente a gente teve uma superioridade no meio-campo, né, e onde a gente detectou esse espaço. E aí só você vê o primeiro tempo a atuação do Galhardo e do Balotelli e do William Júnior com muito espaço para jogar, criamos esse espaço, criamos boas oportunidades, né, de jogo combinado, de transição, só que a gente voltou a falhar muito no último terço, né, na pré-assistência, na definição, né, posso dizer assim. E aí foi um primeiro tempo muito equilibrado, o América chegou muito na bola parada, mas no primeiro tempo assim, nem o que eles têm de forte, que é o arremate de fora da área, não conseguiram, e bolas cruzadas, claro que é um time muito qualificado, um time organizado. E aí a gente vai para o intervalo, assim, bem satisfeito do que a gente desenvolveu no primeiro tempo. Poderíamos ter até saído na frente do placar, como o América, ressaltei, um jogo muito equilibrado. E aí no segundo tempo eles adiantaram a marcação para que a gente não fizesse essa construção para chegar no meio campo e o encaixe deles foram melhor dentro do nosso campo e a gente teve um pouco de dificuldade sim de sair de trás. E aí a gente tentou ali, e eles criaram volume, né? E aí é a hora de você também entender, né? Você está numa luta ali, tipo uma luta de boxe. Os caras estão te encostando ali perto das cordas, você tem que estar com um mecanismo preparado e treinado para poder sair das cordas, né? E aí nós treinamos essa situação que eu mudei, né? Com a entrada do Favela e do Renato, foi treinado. E aí eu confesso que vocês até os 15, 20 minutos eles tiveram um volume alto, com finalizações de fora da área, com bons cruzamentos, e a gente não conseguia sair de trás. E aí com as alterações a gente conseguiu equilibrar. A gente acabou equilibrando, ficou um jogo ali, eles com a bola, mas a gente sem sofrer o perigo, e o jogo se desenhou para a gente pudesse fazer a transição. Encaixar ali 2, 3 boas transições para tentar fazer o gol, que também não houve uma ou duas boas.
oportunidade. Mas eu falo que algumas coisas me agradaram bastante nesse jogo. Primeiro, nós classificamos hoje com 3 rodadas de antecedência. Isso aí tem que se ressaltar. Isso é um fruto de muito trabalho. Nós somos líder da chave, né? Então, olha só, a gente precisa entender os contextos, né? Então, assim, a gente veio aqui, pegamos uma equipe que não havia tomado gol dentro de casa e não havia deixado ponto dentro de casa, né? O América tinha 4 jogos, 4 vitórias e foi os primeiros pontos que arrancaram aqui dentro. Então, a gente faz o América perder 2 pontos, porque era um jogo de 6 pontos, né? Se o América ganha da gente, ele passa a gente. Então, a gente tem que entender a competição que está jogando. Era um jogo de 6 pontos. E a gente precisava, se não desse para vencer, a gente não poderia perder. Você vê, o campeonato de turno e retorno tem uma coisa do confronto direto, né? Do duelo direto. Então, a gente tem um duelo direto com uma equipe postulante ao acesso, que nós disputamos 6 pontos, levamos 4, eles levaram 1. Então, a gente tem essa continha internamente. A gente só tem um time que pode, né, no confronto, superar a gente, que é o Santa Cruz de Natal. E o restante, no máximo, vai acontecer como Central empatar, ou a gente, como com Souza, de 6 fizemos 6. Então, assim, e uma coisa que me agradou bastante, hoje a gente jogou a Série D. E isso estava escapando um pouquinho da gente, tá? Confesso para vocês, estava começando a escapar um pouquinho o suco da Série D. E uma coisa que a gente conversou durante a semana e a gente conversou antes do time entrar em campo, a gente precisava encarnar o espírito da Série D e nada melhor de um time qualificado como o América, que tanto esses meninos competiram, duelaram, se doaram, deram carrinho, botaram, como a gente diz no futebol, a bunda no chão e dividiram e competiram e a gente sai com um ponto muito importante. Ponto corrido, quando você vai jogar com uma equipe como o América, se não der para levar 3, leva 1, é confronto direto. E algumas coisas que me agradaram bastante, assim, a atuação do William Alves, né? O William, eu até falei lá na corrente, é um exemplo. Se você encontrar o William aqui, você não vai dizer nunca que ele tem 38 anos, né? O William nunca ficou fora de um treinamento e nem de jogo. O William tem talvez a maior minutagem de treino. Então, assim, quando sai o Matheus, eu tenho que escalar o William, tranquilo. E o William é um líder muito positivo. Eu preciso ressaltar, um jogador que tem uma história linda e brilhante dentro do Santa Cruz, que tem nos ajudado, como nos ajudou hoje dentro do campo e também fora de campo. E eu quero também ressaltar a atuação do Felipe, né? Ressaltar, né? A gente sabe, né, da circunstância do jogo passado, e o futebol tem uma coisa que se chama convicção, né? A gente pode até derrapar pela convicção. Tem uma coisa que difere, eu falo bem isso, falo sempre. A gente tem que entender até onde vai a convicção e até onde vai a teimosia, né? E você tem que ter um entendimento entre convicção e teimosia. Eu tenho convicção no Felipe, eu acho que ele demonstrou a sua história e numa semana que nós conversamos, teve reunião, ele foi humilde em ouvir o que ele precisava ouvir, trabalhou muito. O Medeiros, nosso preparador de goleiro, trabalhou bastante, principalmente o mental dele, e ele entrega essa atuação ao nosso torcedor. Então, assim, nós estamos bem servidos de goleiro, Felipe, Kennedy, Moisés, e assim, a gente precisa... Eu sou o treinador, eu tenho que pagar o preço, né? Eu tenho que pagar para ver, eu tenho que ter convicção, eu não vou nunca me eximir das minhas responsabilidades, né? O Felipe poderia chegar hoje ter uma atuação ruim, normal, é futebol, né? E eu assumiria esse risco, essa responsabilidade. Grato a Deus por ele ter dado essa atuação brilhante para ele, que nos garantiu o ponto, que nos classifica e nos mantém na liderança. Então, foi um jogo importantíssimo. Não saímos com a vitória, talvez não fizemos a nossa melhor atuação no campeonato, mas entregamos o que é a Série D aqui dentro da arena hoje. Professor, classificação antecipada, esses outros jogos, o Santa Cruz apenas para cumprir tabela, a gente falando da competição. Marcelo Cabo projeta o que para essas partidas? Dá mais minutagem a outros atletas, poupar alguns jogadores? Lembrando que a liderança vale vantagens para o mata-mata, né? Então, qual o pensamento de Marcelo Cabo? Já pensou nisso ou ainda está muito cedo? Lilian, segue o fluxo. Vamos buscar a primeira colocação, terminar na primeira colocação do grupo, que eu acho que isso é um presente para o nosso torcedor. Hoje o nosso torcedor é líder. Hoje o nosso torcedor se classificou com 3 rodadas de antecedência. E a gente tem metas. A meta é a gente terminar em primeiro do grupo e buscar a primeira colocação no geral.
Nós temos 9 pontos a disputar, um campeonato muito difícil, muito árduo. Volto a falar, o campeonato é um campeonato de desequilíbrio de chaves, né? Então, às vezes a gente olha, pô, o Santa Cruz não é líder no geral, mas vamos dar um comparativo na chave de quem a gente está enfrentando e outras chaves, os confrontos de outras chaves. Cara, a gente tem, de todas as metas que a gente obteve, a gente só não é primeiro no geral hoje, né? A gente é líder e primeiro colocado. Eu quero presentear o nosso torcedor, dedicar ao nosso torcedor. O nosso torcedor se orgulhar, bater no peito e falar assim, ó, nós classificamos com 3 rodadas, nós somos líder numa chave muito difícil. E assim, nosso torcedor, um voto de confiança para nós, que foi uma semana difícil, uma semana que a gente se uniu, se fechou, se dedicou, treinou, trabalhou para entregar isso hoje. Então, que o nosso torcedor continue nos apoiando, confiando, e a gente vai em busca de mais metas dentro da competição. Marcelo, a semana você acabou de falar que foi muito difícil e eu não sei se no vestiário tem chegado tudo que tem acontecido fora do clube. Essa questão da SAF e tantas coisas, né? Aí vem desinformação, vem especulações. E como tem sido para você? Porque para a presidência, para a gestão, a gente tem visto como eles têm buscado sair dessas questões. Mas isso chega no campo, isso chega no vestiário, como você faz para blindar o elenco de toda esse clima de instabilidade que tem no clube em relação a essa parte política, essa questão de SAF também? João, nós temos uma equipe muito comprometida com Santa Cruz, né? Não é qualquer adversidade que vai tirar a gente do eixo. Se eu falar para você que todo mundo não está atento do que está acontecendo, né? Inclusive da excelência de informações de vocês que estão aqui, que eu respeito muito, e a gente tem cada um dentro do seu setor, trabalhado esse momento, principalmente blindando o grupo, né? Mas é claro, a informação ela está aí, né? E a gente precisa ter sabedoria para lidar com ela. Então, aquele pessoal do dia a dia, né? Eu, Arley, Pedro, Alan, Diego, que está no dia a dia ali do treino, estamos trabalhando muito para que isso, né, nenhum tipo de... tentar blindar o máximo possível e deixar a cabeça, o HD do jogador livre. E nós temos um comando maior no clube, que se chama Bruno, né, que tem tomado a frente como um grande comandante. Ele esteve no clube essa semana, ele conversou com os jogadores, né, e ele fez um papel de um grande líder no sábado. Ele esteve lá, como todo presidente tem. Ele teve um feeling do momento, sabendo da importância do jogo de hoje, sabendo que a gente vinha de uma derrota. Então, o nosso presidente nos liderou, né? E aí foi uma conversa boa. Ele, costumo dizer, a gente blindou o vestiário, ele colocou a cereja, ele colocou, né, o cadeado, ele fechou o cadeado e ele blindou. O que ele disse, Marcelo? Aí ele disse o que um líder fala, né, cara? Que o líder tem que passar convicção, tranquilizando, né, os seus comandados, dizendo que nós vamos alcançar o objetivo. Então, o nosso presidente é um grande presidente. E hoje está aqui no jogo, veio ao vestiário antes do jogo. O presidente só não gosta de vir no vestiário depois que ganha, mas quando está no momento de qualquer turbulência ou qualquer dificuldade, ele aparece, ele bota a cara. Então, assim, a gente está muito junto, a gente está muito unido. E eu peço que o nosso torcedor nos abrace, que eles estejam junto com a gente, porque é uma luta muito difícil, sabe, João? Essa competição ela é muito difícil. Cada semana, cara, é um caminhão que a gente descarrega, né, pesado, mas a gente está aí disposto, cara, para poder fazer no final, entregar ao nosso torcedor o que eles mais esperam, que é esse acesso. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas a gente vai lutar até a última gota de sangue que a gente tiver para entregar isso para eles. Marcelo, para o próximo jogo você vai ter o retorno do Matheus Vinícius, né, que cumpriu suspensão, e tem essa interrogação no Israel. Hoje, mais uma vez, você repetiu ali, tendo o Yuri Ferraz jogando pelo lado direito. A gente percebe que tem realmente essa união. Mas qual é o teu nível de expectativa para esse retorno do Israel? E a importância dele? A gente sabe que, além de jogar como lateral, ele é quase um coringa nesse time, né? Sempre aparece em todos os setores do campo quando a partida está rolando. Mais uma vez, ressaltar a atuação dos nossos 2 laterais hoje. O Yuri fez uma grande partida e o Natan não jogava 90 minutos há muito tempo. Então o Natan foi muito bem com e sem a bola, e a gente tem a convicção que o Natan vai crescer, né, com o passar do tempo. O Israel é muito importante para o nosso elenco, tá?
Israel tem uma importância muito grande para o nosso grupo de trabalho. E a gente sabe disso, e os jogadores sabem, todos sabem. Israel está numa transição, tá? Ele já está na transição, ele já saiu do departamento médico para atualizar o nosso torcedor. Então, assim, a gente tem períodos, né, para cumprir. Assim, para o nosso torcedor entender, eu vou falar rapidamente aqui, vou dar uma de Chico Metido, vou falar um pouquinho do que não é muito minha área. Quando você tem um jogador lesionado, ele passa por 4 etapas, né? Então, assim, a primeira é a fisioterapia, a segunda é a transição com a fisioterapia, a terceira a transição com preparação física e a quarta está entregue a mim. A gente está no estágio 3, tá? O Israel já está entregue à preparação física. Então, só que ele ficou muito tempo parado. Então, a gente tem que ver para que a gente... quando o jogador vem e a gente não retorne ele para o departamento médico. Hoje, mais uma vez, eu falo, nosso departamento médico, questões musculares e de lesões é zerado. Não temos ninguém, tá? Então, assim, porque é um trabalho. Você vê o Renato chegou, ele vinha de lesão, você vê o Renato está entrando, step by step, pegando minutagem, e assim, né, o trabalho feito pelo departamento médico, coordenado pelo Dr. Antônio Mário, junto com a fisioterapia, Renato só está crescendo, e a gente tem certeza que ele vai nos ajudar. Então é a mesma coisa para o Israel, o trabalho tem que ser equilibrado, tranquilo, para que quando ele volte a campo, ele não retorne para o departamento médico. Valeu, galera. Eu peço mais uma vez para que você dê o like aqui no canal. Santa Cruz está classificado, hein, torcedor? Vamos comemorar, dando um joinha aqui, dando aquela moral, se inscrevendo no canal. No canal do WhatsApp é de graça, o canal Multiplay PE. Você também encontra as informações por lá e nas nossas redes sociais, logicamente, tem os links, tem o dia a dia do Santa Cruz, tudo para deixar você muito bem informado. Você pode ser membro aqui do canal, hein? Tá aqui, ó, o link aqui embaixo, seja membro. A partir de R$ 1,99 você tem direito aqui aos emojis no chat, vem aí também as lives para você participar, depois vem o superchat, hein? Fica ligado, hein, galera? Tem muita coisa chegando aqui no nosso Multiplay PE, além do conteúdo exclusivo para quem é membro aqui, quem é multiplayer. Tá legal? Até a próxima. Parabéns, Tricolor, pela classificação.